Brasil tem duas pessoas que foram muito perfeitos na análise, que são muito perfeitos na análise Rússia e China, que é Marcelo Suano, desde o começo da Guerra da Rússia, para que não invadissem o território deles, e a Europa só assim, imagina, trouxa. E o De Leon Peta. Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero dar uma dica, 3 dicas na verdade, sobre um assunto que tá super em voga. Eu sei que muita gente hoje em dia está gostando desse assunto, mas é algo que eu amo e eu tenho que tomar um certo cuidado, que senão eu fico muito penetrada nesse assunto, né? Que é sobre geopolítica e 3 canais de geopolítica que vai explodir o cérebro de vocês e vão tirar vocês da caixinha maledicente da geopolítica brasileira que apresentam para nós. Apesar que agora estão começando a acordar, né, sobre as relações internacionais e expandir um pouquinho mais para além do que o Ocidente quer mostrar para nós, né? Mas tem 3 canais de geopolítica que eu sou assim apaixonada e que faz a gente ter uma interação muito maior sobre as questões globais que estão acontecendo, né? Não somente Europa, Estados Unidos, China e Rússia, que às vezes dá até um embrulho a gente só ouvir isso, né? E apenas ter informação de um lado, do lado propagandista contra o mal. Enfim, tem um canal que, em primeiro lugar, eu quero passar para vocês e que eu assisto muito, que é do Glenn Diesel. Cara, é muito sensacional. É um canal especificamente de entrevistas. Gente, me perdoem se vocês ouvirem cachorro latir, mas aqui é incrível, quando alguém vai passear com um cachorro, vem todas as cachorraiadas latir. É incrível que é na hora que eu tô gravando. Mas eu vou deixar, porque senão eu não vou conseguir gravar, tá? Então, basicamente, o canal do Glenn Diesel, cara, eu acho que é o canal talvez que eu mais goste, mas tem outro que eu amo também. Basicamente, ele faz muitas entrevistas, né? Ele é um jornalista. Ele faz muitas entrevistas com agentes da política mundial que estão basicamente infiltrados dentro dos governos de diversos países. Então, assim, provavelmente a imensa maioria das entrevistas estão falando sim de Europa, Rússia, China e Estados Unidos, porque muitos dos entrevistados ou são americanos ou estão dentro do núcleo europeu, ou moram na China, enfim. Então, eles abordam muito porque é o cotidiano de convívio geopolítico deles, tá? Mas tem japoneses, tem mongóis, tá? Tem agentes dentro da política dos governos e da geopolítica de diversas partes do mundo e que abordam diversas questões mundiais mesmo, inclusive da África, que é algo que a gente não ouve falar, né? Tem um canal que eu amo muito, que é o Neutrally Studies. Cara, eu amo esse canal. Os 2 primeiros são os que eu mais gosto. E é muito bacana, assim, que o Neutrally, principalmente, ele pega... O nome dele é Pascal, pelo que eu me lembro, tá? Do Neutrally. Pascal Tass, acho que é isso. Ele conversa com muitos agentes da política, né? Ou conhecedores mesmo da geopolítica, muita gente dentro do corpo militar de diversos países e de diversas partes do mundo. Cara, é muito maravilhoso. A gente sai da bolha da informação europeia ou americana, né, do marketing europeu ou americano, e a gente tem uma outra visão de mundo, sabe? Completamente diferente do que é passado aqui, cara. É muito bom. E o Cyrus Jansen, que é um canal que eu adoro também. O Cyrus, na verdade, ele é bastante propagandista pró-China, né? E de verdade, assim, a China é um país que, cara, todo mundo que mora na China, todo ocidental que mora na China, ou vai pra China, fica infinitamente apaixonado, vê um país completamente diferente das mentiras ocidentais, muito pelo contrário, né? A maioria dos ocidentais que vão pra China, na verdade, sai morrendo de raiva dos países de origem deles, né? Seja Europa, Estados Unidos, enfim, que são os maiores propagandistas contra a China, né? Então, são esses 3 canais que eu vou passar pra vocês. Quem puder ver esses canais, vocês vão amar de paixão. Para quem gosta do assunto relações internacionais
geopolítica, que é um assunto de verdade que eu amo de paixão. Nossa, se eu pudesse eu ficaria aqui 3 anos falando de geopolítica. E eu espero que vocês tenham a mente aberta para ouvir, tá? E vocês sejam criteriosos no pensamento real de vocês sobre o que eles estão falando. Pelo que eu percebi, uma boa parte dos entrevistados me parece que estão ou esteve dentro da cúpula política mundial, principalmente americana e europeia, que tem pensamentos bastante de esquerda, tá? Então é bom que vocês tenham a mente aberta para ouvir, porque muita coisa que eles falam é verdade absoluta, tá? É muito bom que a gente estude muito mais sobre a geopolítica real, fora dessa mentira americana podre que os Estados Unidos tentam trazer para nós e traz com sucesso, né? E quem estudar geopolítica de verdade, gente, vai ficar abismado com a podridão que é o governo americano. E não estou falando só porque eu vejo eles, não. Isso é um assunto de longa data dentro de mim, tá? Depois eu indico um livro para vocês, e esse livro que eu li há 10 anos atrás, ou um pouquinho mais, que fala da geopolítica, fala muito dos Estados Unidos, muito do 11 de setembro, enfim. E que foi comprovado. Esse livro, o cara que viveu aquilo na pele, um alemão viveu aquilo na pele, que os americanos fizeram, foi comprovado o que os americanos fizeram, enfim. Isso é um assunto para um outro vídeo. E eu espero que vocês tenham a mente aberta, porque muito do que eles falam, mesmo eles tendo um olhar de esquerda, tal, mas muitos são realistas até sobre os partidos democratas, tá? O declínio europeu, enfim. E eu espero de verdade que vocês pensem como a mente de vocês absorvem isso e o que pra vocês valem, né? E de repente que vocês falam, não, pra mim isso não cabe, pronto. Como, por exemplo, a imensa maioria dos entrevistados falam que Israel está cometendo um genocídio em Gaza. Mas todos, praticamente assim, vou colocar 100%. Eu não acredito. Pra mim é uma propaganda de esquerda mesmo, tá? Até porque não é apenas porque eu sou muito ligada ao judaísmo na questão religiosa, mas é pelo que os judeus passaram. Todo mundo sabe a história dos judeus e todo mundo sabe a história de como os judeus foram perseguidos a vida inteira. Então eu não acredito de verdade, independente de ser uma questão somente governamental, que os judeus estejam propostos a fazer o que eles sofreram, e a história deles foi a história mais macabra já conhecida até hoje, né? Mas enfim, é um ponto de vista meu, mesmo vendo todas as entrevistas, sendo apaixonada pelas entrevistas, mas eu não preciso absorver e ser cabresteira, né? De tudo que eles dizem. Eu tenho meu ponto de vista nessa questão, mas sobre a questão Rússia e China, eu sou totalmente a favor do que eles falaram, porque há muito tempo eu vejo a história de que o Ocidente queria uma guerra com a Rússia, não a história com que contam pra nós. Enfim, no Brasil tem 2 pessoas que foram muito perfeitos na análise, que são muito perfeitos na análise Rússia e China, que é Marcelo Suano, desde o começo da guerra da Rússia, tudo que esses homens falam hoje, Marcelo Suano já falava, que a Rússia implorava por paz, por tranquilidade, para que não invadissem o território deles, e a Europa só assim. Imagina, trouxa. E o De Leon, nos 2 primeiros meses de guerra, há 3 anos atrás, falou: a Rússia já ganhou essa guerra, a Europa perdeu a guerra, e teve toda a explicação do porquê. Explicou que a Rússia vinha pedindo para que não invadissem o território deles, porque a Rússia já foi invadida muitas e muitas vezes, né? E a Ucrânia é um dos principais territórios de invasão para a Rússia, e a Europa simplesmente queria que a Rússia abocanhasse essa guerra que eles queriam. Enfim, eu espero que vocês, quem quiser ver o canal deles, tenho certeza que quem gosta muito de relações internacionais e principalmente geopolítica, cara, vai ficar apaixonado por esses canais. Vão ter uma tempestade dentro do cérebro de vocês, de um outro tipo de informação. E de verdade, assim, eu espero que
quem assista esse canal tenha a mente mais aberta, né? E sejam analistas de um próprio ponto de vista, tá? Vocês não precisam absorver 100% do que eles estão dizendo. Em último lugar, gente, assim, não defendam país X ou Y, não defendam bandeira X ou Y, não defendam partido X ou Y, porque a política é podre, o ser humano é podre. O ser humano é o ser mais doido do mundo. Então, normalmente, a gente defende um lado que a gente acha que é o melhor lado do mundo, é esse que justamente faz de tudo para que aconteçam os conflitos. A propósito, Estados Unidos é de você que eu estou falando, mas enfim, todos os países participam desse tipo de situação, tá bom? Então, espero que vocês gostem, espero de verdade que quem gostar de geopolítica, principalmente o Glenn Cleaning e o Neutrally Studies, cara, são canais muito bons. E fiquem com Deus e absorvam bastante informação, mas também não se endoidem, tá bom? Mas também não se enlouqueçam, tá bom? Beijo no coração de vocês. Fui!